Vamos lá, galera, tenho que correr, né? Hoje são 1h30, vou gravar esse vídeo aqui, vou gravar outro também, vai sair ainda um pré-rodada de hoje, né, de domingo, que tem Bragantino e Vasco, tem também o Palmeiras contra o Cruzeiro, Botafogo e Santos, que é um jogo que interessa a gente, né? Temos que sacar o Botafogo. Agora, bora reagir à coletiva de Rogério Ceni. E aí, vamos lá. Eu não tava nem com saco pra chegar aqui e reagir à coletiva, não. Eu ia assistir ali no off, ia chegar aqui, ia comentar uma coisinha ou outra, e ia trazer um corte, né, que ele fala do calendário, que a gente vai reagir aqui, inclusive. Mas aí eu falei, não assisti ainda, vou reagir com a galera lá. Bora ver o que o Rogério Ceni tem a falar. E eu estou curioso para saber o porquê que o Rogério Ceni não colocou Luciano Juba para jogar no jogo de ontem. Por que é que ele colocou Iago Borducci e deixou Luciano Juba no banco de reservas? Isso é uma dúvida sincera que eu tenho. E aí, o ponto de crítica para Rogério Ceni é o seguinte, que eu até esqueci de abordar isso de forma completa ontem no pós-jogo. Já é o segundo jogo seguido fora de casa que Rogério Ceni inventa. Já é o segundo jogo seguido que ele coloca na lateral esquerda um jogador que não era para colocar. Contra o Vitória, ele colocou Rezende, um péssimo jogador, uma piada, um jogador de Série B, um jogador que não deveria nem estar mais no Bahia, um jogador da época da Série B de 2022. Ontem, ele tendo Luciano Juba com opção, Luciano Juba relacionado no banco de reservas, ele colocou Iago Borducci. Os dois gols do São Paulo, os dois saíram pelo lado de Iago Borducci. E aí, antes de a gente começar a reagir, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Porque eu vejo um discurso aí de alguns canais de comunicação, alguns vídeos que tem, né, que fala assim, que boa parte da torcida acha que só porque o Bahia está em quinto lugar que não pode criticar, que não pode falar. Veja bem, eu acho que tem que criticar. O negócio é o tom da crítica. Eu vi um vídeo esses dias que eu acho que é um vídeo sensacional. É um vídeo muito bom, que é o Bahia do passado com o Bahia do presente, 22 com 25. Aí ele faz a comparação, né, de forma de humor. É muito bom. Só que aí no final do vídeo, eu concordo em parte com o que ele falou. Que tem gente que fica, Rogério Ceni, Cadu Santoro, em vez de curtir o momento. Concordo em partes. Agora, a gente não pode levar o pé da letra e achar que nunca pode criticar o Bahia só porque o Bahia está em quinto lugar do campeonato. A história do Bahia é uma história vencedora. É uma história de bicampeão brasileiro. É uma história onde a gente sempre brigou por coisas grandes lá na década de 90. Chegava em final de Campeonato Brasileiro, chegava em quarta de final de Libertadores. E a gente quer voltar a viver esse momento. A gente quer voltar a lutar por título. Então, assim, eu não acho também que a gente tem que levar para o 8 ou para 80. É um equilíbrio. A gente não pode chegar e achar que tudo tá ruim, terra arrasada. Óbvio que não, pô. Olha onde a gente chegou. Olha onde a gente estava 3 anos atrás. É claro que não. O projeto é aquela questão, né? É o processo. Mas não é porque está em quinto lugar que eu vou ver uma postura patética como foi contra o São Paulo ontem e não vou chegar aqui criticar, não. Mas é fora de casa. O Bahia sempre teve problema fora de casa. De fato, o Bahia sempre passou por dificuldade fora de casa. Isso é verdade, de fato. E assim, os times, na maioria, sempre vão ter dificuldade fora de casa. Eu entendo, eu concordo com isso. Mas é a postura que incomoda. O Bahia tem uma postura ridícula. O Bahia não joga, o Bahia não compete fora de casa. É uma postura ridícula. O Bahia sempre teve esse problema. Mas assim, eu provei para vocês ontem. Um time que quer ir para a Libertadores direta, ele precisa achar jogos fora de casa que ele ganhe. 4, 5 jogos fora de casa que ele ganhe. Eu acho que 3 é insuficiente. Em 2023, com o Rogério Ceni, vencemos 3 jogos. Contra o Curitiba, que foi rebaixado, contra o Goiás, que foi rebaixado. Aí veio o jogo fora da curva, né? Contra o Corinthians. Sabe qual é o aproveitamento fora de casa do Bahia esse ano? É 27%. É o pior das últimas 3 temporadas. Eu estava vendo esse número aí recentemente no Twitter. Ou seja, tem que melhorar o aproveitamento. Porque você tem 57 pontos para fazer em casa. Tu faz 50 ali, porque nenhum time vai ganhar todos os jogos em casa. Isso é impossível. Você faz 50 ali, acha 3 empates. É insuficiente. Você vai no máximo para a pré-Libertadores. Aí vamos lá. Veja bem, meu discurso aqui sempre é criticando o trabalho específico do jogo. Não é criticando o trabalho geral, não. O trabalho de Rogério Ceni é bom no Bahia. Mas ontem ele fez um trabalho ruim. Ontem ele inventou mais uma vez. Botou o time errado em campo. Mais uma vez. Então, você tem que criticar. Outra coisa, mais uma vez, 2 lesões. Enfim, né? Bora reagir aqui à coletiva e aí eu vou comentando aos pouquinhos, tá? Rogério, Gabo Ferreira, Mosaico Esportivo, gostaria que você falasse do início de jogo complicado do Bahia, tomando gol, muita dificuldade nas laterais, né? O Mike avançando bastante por aquele lado direito. Como você tentou corrigir e o porquê que esse início foi tão difícil para o Bahia e pode ter, né, mudou a cara do jogo logo no começo, dificultou tudo. O início é um erro tático, um erro de posicionamento. Quando a gente joga no sistema que a gente joga e trabalha, as linhas não podem ficar com mais que 10 metros de distância.
Gianluca salta, Nico salta, os dois muito altos. A bola entra para Luciano, o Luciano tem tempo de dominar entre as duas linhas, acionar a bola do lado, receber por dentro e fazer o gol. Então, assim, nós temos um padrão de marcação, temos um padrão de distância. Às vezes a gente se emociona, se empolga e vai querer caçar, fazer caça, abre o espaço do meio. E justamente naquele momento eu gritava para eles que as linhas estavam muito grandes. A bola entra no Luciano, o Luciano não dá tempo do nosso zagueiro chegar, não dá tempo do Jean retornar. A bola entra pelo lado direito, cruzamento. Você pode ver até aqui na imagem, você vai encontrar o Nico provavelmente vindo bem distante, que é o nosso 5, que é o nosso primeiro volante que deveria estar mais perto. Então, foi um erro de posicionamento em que sofremos o primeiro gol. Depois até melhoramos o jogo, tivemos a chance cara a cara com o Jean Lucas, né? E aí se equilibrou um pouco mais a partida, mas o começo superior do São Paulo fez valer a vantagem até a parte final do jogo. Rogério, se eu bem te conheço, você deve... É lógico, galera, que ele não vai admitir, né? Mas você errou na escalação aqui, mais uma vez. Foi por isso que as laterais do Bahia não funcionaram, porque você colocou o jogador que não era pra ter colocado, enfim. Tá puto da vida, competitivo como você é, o Bahia fazendo um belo campeonato, brigando lá em cima, mas seu retorno ao Morumbi é sempre motivo de pergunta, por exemplo, do repórter aqui. Como você se sente nesse 13º encontro com o São Paulo? Poxa! Que é sair daqui com 2-0. Nós viemos aqui para tentar reverter um quadro que é consecutivo. O time joga sempre muito bem na Fonte Nova. Quando sai, cai um pouco de produção. Logicamente, sempre bem recebido por todos quando venho aqui. Me sinto em casa. E também nós eu vou condicionar muito desse resultado ao fato de ser... Nós mandamos ofício para a CBF pedindo um dia a mais para jogar. O São Paulo poderia jogar amanhã tranquilamente esse jogo. Nós jogamos quinta, domingo, quarta e sábado. Chega uma hora que pesa. Chega uma hora que se você não tira teu jogador, ele vai ter lesão. Se você põe o jogador na expectativa, ele acaba tendo lesão com 10 minutos, como foi o caso do Gilberto. Então eu não vi nenhum time no Brasil jogar quinta, domingo, quarta e sábado. Tem times que jogam 2 competições, caso do Flamengo e Palmeiras, e não jogam de 3 em 3 dias. Mas para nós, infelizmente, não conseguem colocar um dia a mais para você se recuperar 24 horas. Aí os jogadores cansam, tem lesões, você perde todas as suas substituições com 13 minutos do segundo tempo e o time acaba realmente cansado. Eu acho que esse para nós é o pior de tudo para enfrentar, é isso. Não conseguir um dia a mais de calendário, um intervalo a mais de calendário. Não adianta você ter um campeonato só para jogar quando se enfileira 4 jogos em 10 dias. Aí você tem agora uma semana, depois se enfileira, nós vamos jogar domingo contra o Red Bull, nós vamos jogar quarta Atlético Mineiro, sábado contra o Internacional. Aí depois te dão mais uma semana. Não adianta. Você tem um campeonato só, você joga de 3 em 3 dias em sequência. Não vale de nada. É a mesma coisa que você ter 2, 3 campeonatos juntos. Deem um espaçamento, 4 dias, pelo amor de Deus. 8 dias agora sem jogo nós vamos ficar. Pra quê? Aí vamos lá, né? Eu concordo, Rogério Ceni, eu concordo com você em partes aí. Concordo 100% na verdade. O calendário do Brasil é uma porcaria. O calendário é uma porcaria do Brasil, de fato. Ano que vem vai mudar o calendário. Aí qual vai ser a desculpa que você vai dar ano que vem? Eu quero ver, eu tô curioso. Ano que vem não tem mais desculpa não. O calendário vai ter um espaçamento maior. Não teremos Copa do Nordeste, não teremos Campeonato Baiano, teremos, só que a gente pode usar o Sub-20, né? Porque aí não precisa mais ganhar para poder ir para a Copa do Brasil, graças a Deus, né? Mas é o seguinte, Rogério Ceni, isso não é desculpa não, porque assim, o ano inteiro foi assim. O ano inteiro foi assim, você sabe que o calendário do Brasil é uma porcaria. Você sabe, o ano inteiro foi assim. Então, tá em final de temporada, ok, beleza. Só que vamos relembrar lá o início do ano, naquela sequência de Palmeiras, Atlético Nacional, aí vinha o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Você colocava o time titular 2 vezes seguidas. A gente foi pegar o Atlético Nacional do meio de semana aqui na Fonte Nova, tu colocou o time titular contra o Palmeiras na Aliança. Deu certo. Mas assim, é aquilo, né? Outra sequência, que terminou no 5-1 do Mirassol. Você colocava o time titular todo jogo o time titular. E aí, mais uma vez, né, a pergunta do repórter aí falando do Morumbi, do São Paulo, que não sei o que lá. Pô, meu amigo, isso me irrita de um jeito, cara. Isso me irrita de um jeito. Só que aí, vamos lá. A lateral esquerda ontem foi Iago Borducci. Aí você tá usando a desculpa do calendário aí pra poder tirar o Luciano Juba. Mas vamos lá. Luciano Juba tá voltando agora. Luciano Juba ficou meses lesionado. Ficou meses sem jogar. Luciano Juba tá voltando agora a jogar. Jogou contra o Inter. Foi titular contra o Inter. Ou seja, cara,
Era pra ter ido o Luciano Juba ontem. Agora tem uma semana de descanso, beleza. E outra, eu entendo que a gente joga várias vezes, né? Porque teve jogos a menos, por causa do calendário mesmo do Campeonato Brasileiro, né? Só que o Bahia só tem o Campeonato Brasileiro pra jogar de qualquer forma. O Bahia só tem o Campeonato Brasileiro pra jogar, não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. Seria muito pior se tivesse Libertadores, se tivesse Copa do Brasil. A gente teve uma semana, a gente já teve semanas livres pra descansar aí. Depois que a gente caiu da Sul-Americana, que a gente caiu da Libertadores, entendeu? Então eu entendo sua crítica. Eu entendo sua crítica de fato. 4 jogos em 10 dias é complicado. Mas assim, não tem uma explicação plausível para você colocar Kurduch ontem e tirar o Luciano Juba. Porque o Luciano Juba tá voltando agora de lesão. Luciano Juba não tava jogando. Luciano Juba tá descansado. Ele ficou lesionado um tempão. Entendeu? Aí, Gilberto, eu até entendo a sua desculpa aí do calendário. Eu até entendo você colocar a Avenida Santiago Aires para jogar. Agora, a lateral esquerda, na minha opinião, na minha humilde opinião, pra mim não tem desculpa, tá? Ou seja, tá explicado agora por que ele não colocou Sanabria também, né? Por que ele colocou Thiago. Tá aí a explicação do Rogério Ceni, o calendário. Concordo com ele, só que sempre foi assim. O ano inteiro foi assim. O ano inteiro foi assim, Rogério Ceni. E teve vezes que você colocou o time titular todo jogo. Todo jogo. E agora você tá falando que não colocou Juba por causa do calendário, nas entrelinhas aí, né? Ele não falou, mas a gente supõe que ele tirou o Luciano Juba por causa do calendário, sendo que o Juba tá machucado e voltou agora de lesão. Enfim, né? É meio controverso, mas eu concordo com boa parte do que ele falou aí, né? O calendário realmente é foda, é complicado. Boa noite, Rogério. Mais um jogo fora de casa que a equipe vem bem abaixo, ainda mais depois da partida contra o Internacional. Como falar, Rogério, dessa reta final de Campeonato Brasileiro, onde terão mais 4 jogos fora de casa e discurso de atletas, a gente vendo os bastidores, de um time que quer ir para a fase de grupo direta da Libertadores e hoje o 4º colocado, que é o Mirassol. A gente, depois de um desempenho desse, a gente está vendo um Bahia se desgarrar mais do Mirassol, acabar ficando para trás. Como ainda saber que precisa pontuar fora de casa e a equipe não responde? Bom, nós temos primeiro que se preocupar em pontuar contra o Red Bull. Nós perdemos Sanabria, provavelmente. Nós perdemos Ademir pro 3º cartão no próximo jogo. Nós ainda não temos o retorno de Pulga. Então nós vamos ter que encontrar soluções primeiro para o jogo contra o Red Bull em casa. E aí nós vamos voltar novamente a pensar, porque são 2 jogos fora de casa em sequência. Agora, um começo de jogo ruim, que erramos muito na parte de marcação, erramos muito. Sofremos o gol e depois mais um gol de bola alçada na área ali, que nós acabamos sofrendo o gol, uma cavadinha por cima, o Luciano ajeita para trás. Então erramos um pouco mais do que o normal na marcação, que é uma das coisas que nós melhor fazemos, as linhas, os espaços, reduzir espaços entre linhas. Hoje nós não fomos felizes nisso. Hoje nós tentamos trocar alguns jogadores para ter energia. Quando nós íamos jogar com o Mirassol depois de 4 jogos nessa mesma sequência de 3 em 3 dias, nós sofremos muito na parte física. Hoje nós tentamos colocar alguns jogadores que nós já sabíamos que tinham. O Juba, por exemplo, só podia jogar 45 minutos, porque voltava de lesão. Então nós tínhamos que tentar dar um vigor físico maior ao time. Infelizmente, sofremos o gol com acho que 4, 5 minutos de jogo muito cedo, o que atrapalhou bastante. E tivemos a grande oportunidade para o empate e aí não conseguimos transformar em gol. Rogério, boa noite. Novamente ele fala da sequência do Mirassol, mas só que você colocou o time titular todo o jogo naquela sequência, Rogério Ceni. Pois é, você poupava uma peça ou outra ali, poupava outra, 2, 3 peças, 4 peças, não, você colocava o time titular todo o jogo. Aí, pelo amor de Deus, né? 72 jogos na temporada, né? Número bem elevado e que afeta muito. Não, aí eu tenho que pausar. 72 jogos, isso é uma vergonha, CBF. 72 jogos do Bahia na temporada, isso é uma vergonha. E ainda tem mais 8, né? O Bahia vai completar 80 jogos na temporada. O calendário de fato é muito pesado. Graças a Deus que ano que vem vai melhorar, né? Agora, ainda assim não acho desculpa não, tá? A postura do time em campo não é desculpa do calendário, não. A postura do time em campo continua sendo vergonhosa. E todo jogo fora de casa é vergonhoso. Ele falou aí de Internacional, de Atlético Mineiro, 2 jogos seguidos fora de casa que a gente vai ter, né? Vamos lá. São jogos acessíveis, como eu falei ontem. O Atlético Mineiro não vem jogando nada. O Atlético Mineiro tomou vareio de bola do Ceará lá na Arena MRV ontem. O Atlético Mineiro não vem jogando nada. Aí tem o Internacional. Tava vendo o vídeo de Baldasso hoje. Baldasso largando o aço no Internacional, falando que a diretoria vai levar o Inter para a Série B, que ele está preocupado com o rebaixamento. Crise pesada no Inter. Mas aí chega o Bahia fora de casa, eu não sei o que é que eles sentem. Sinceramente, o que é que os jogadores do Bahia sentem quando estão fora de casa? Eles acham que eles estão passeando, que eles estão de turismo?
Porque, sinceramente, cara, uma postura vergonhosa, eles se intimidam com a torcida adversária, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, cara. Muitos clubes, inclusive do Nordeste, né? Especialmente por conta de um calendário muito difícil. Chegando a 80 ao final da temporada, pela minha conta, se não estiver errado. Como pensar que isso vai ser melhorado? Fugir um pouco do que foi o jogo que você já falou bastante, pensando já no planejamento 2026 de um time que quer estar na Libertadores, que quer participar de competições importantes, continuar nesse alto nível. Como fazer essa gerência? A gente viu jogadores entrando, lesionando. Como fazer essa gerência pensando no novo calendário? Eu acho que é simples, é só. Você pode até ter os 80 jogos, é bastante, mas desde que você tenha uma distribuição melhor, que você consiga dar 24 horas a mais para o jogador se recuperar. Senão é impossível você manter 4 jogos consecutivos numa pegada alta. Nós tivemos um clássico que foi disputado num campo pesado, difícil. Depois nós jogamos contra o Grêmio, numa pressão desgraçada para vencer em casa. Pegamos o Inter abaixo de uma chuva, que o campo tava pesadíssimo. Aí você vem, 60 e poucas horas depois, vem jogar aqui. Você tem que exigir do jogador que ele jogue, se doe, mas aí chega uma hora que você olha o final do jogo do nosso time. Não conseguimos subir para marcar porque não tinha perna mais para subir para marcar. Agora, 8 dias de espaço. Eu não preciso de 8 dias. Eu preciso de 5 que você me dê. Mas me dê um intervalo maior entre um jogo e outro. Ah, não, mas é só um campeonato. Se for só um campeonato para jogar de 3 em 3 dias, aí não adianta. Para mim não serve. Então, assim, nós temos que ter uma tabela mais decente. Não adianta olhar, só olho para a grade de TV, só para isso. Põe o jogo para segunda-feira, dá 2 dias a mais para você recuperar, já vem de 3 jogos consecutivos. Mas nisso ninguém pensa, só pensa no calendário da TV. O que tá certo é quem paga também faz o que quer. Mas nós poderíamos, a própria CBF, que ano que vem com calendário, que eu não sei, também vai meter campeonato estadual no meio de campeonato brasileiro. Ou é para acabar com o estadual, ou é para solucionar um problema de um ano só, que é de Copa do Mundo. Né? Provavelmente depois mudem, voltem de uma forma diferente. Como é que você vai jogar campeonato brasileiro com campeonato estadual no meio? Eu não acho que faz muito sentido. Rogério aqui, boa noite. Pô, Rogério, eu gosto de você. Eu acho você um técnico bom, tá fazendo a gente ir para Libertadores mais uma vez, seja na pré, seja na direta, né? Mas você, algumas coletivas, você só dá desculpa coletiva toda, meu irmão. Só dá desculpa coletiva toda. A postura do time ontem foi vergonhosa, independente do calendário. Mais uma vez estou falando aqui, independente do calendário. Agora, ano que vem, você vai ter mais espaço. Se tu parar para analisar, o Brasileirão começa dia 28 de janeiro, termina lá em dezembro. São 11 meses. Provavelmente teremos mais espaço entre os jogos. Aí eu quero ver. Ano que vem o calendário vai ter melhor. Aí eu quero ver. Agora não tem mais desculpa, né? E outra, Grupo City, contrate, aumente o elenco, coloque um elenco maior. Elenco curto não dá, já falei aqui, todo vídeo eu tô falando isso aqui. Pelo amor de Deus. Rogério Ceni devia chegar e falar, nosso time não jogou nada, a postura foi horrível e eu sou culpado também. Você já fez isso várias vezes. Só que essa coletiva aí foi só desculpa a coletiva toda, velho. Pô. Boa noite, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. Até em cima disso, né? No teu ponto de vista, pela sua experiência vivida no futebol, por que a CBF não ouve os profissionais para mudança no calendário? A dona do espetáculo não recebe é a TV. E aí a grade de programação tem que encher. Depois que você encheu a grade... Mais uma vez aqui, desculpa pausar, tá? Mas assim, aqui eu concordo bastante com ele. É a Globo que manda, meu amigo. Se a Globo chega... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A Globo é tão poderosa que se a Globo chega e fala, eu quero um jogo 9h30 da noite. Não importa se é clássico, vai colocar para se ferrar o trabalhador lá. 9h30 da noite do domingo. 9h30 da noite 8h30 da noite do domingo, como foi contra o Grêmio. Eu quero o jogo tal horário, para poder ter horário nobre. Vai colocar lá, mesmo que ferre com o torcedor. Eles pensam no dinheiro, na TV, e nada no espetáculo, nada no futebol, nada no que é melhor para os clubes, no que é melhor para a torcida. E isso é verdade. Isso tudo é verdade, entendeu? Então eu concordo com ele na coletiva em relação a isso aí. Tá sendo corajoso até, porque ele tá falando para todos os jornalistas aí, tá ligado? Eu concordo, acho corajoso da parte dele, tá ligado? De fato aqui ele tá certo. Programação, a qualidade é o que menos interessa. Rogério, boa noite. Voltando para o assunto que um dos colegas trouxe aqui sobre a relação da sua vinda de volta para São Paulo, na saída do hotel, diversos torcedores do São Paulo...
Aí vai de novo o assunto do São Paulo, né, meu amigo? Pô, puta merda, meu irmão. Puta merda. Aí vai de novo São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Porra, meu amigo. Paulo, inclusive com a camisa do Bahia, estavam lá e você fez questão de tirar foto, conversar com todos os torcedores lá. Queria saber como é que é essa volta para São Paulo para você, qual é esse mix de sentimentos de reencontrar e o carinho do torcedor ali com você. Bom, eu acho que é a história que quando é construída e de maneira correta como foi construída essa história, pelo tempo, pelo longo, leva as pessoas a terem um carinho especial por você. Eu venho aqui, apesar do São Paulo, eu venho aqui para ganhar, não venho aqui para sair daqui chateado, ou eu venho aqui para ganhar o jogo pelo clube que eu trabalho. Agora, eu não posso deixar em todos os lugares que eu vou, eu atendo todo mundo. Eu procuro atender, dar atenção, tirar uma foto com todos, porque é um privilégio para o ser humano que tem pessoas que gostam, que se atentam ao teu trabalho, que um dia torceram por você no clube que você trabalhou. Então, acho que esse é um respeito que todo atleta, todo aquele privilegiado que pôde... Vocês trabalham com futebol, na parte de fora do campo, a gente teve uma carreira dentro do campo. E se as pessoas gostam de você, eu acho que é um privilégio, a gente tem que parar sempre para atender, tirar fotos. É o mínimo que você pode dar de retorno àquelas pessoas que gostam de você. Rogério, após a coletiva após o jogo lá contra o Vitória, o Bavi, o Yuri te perguntou até a respeito da sangria defensiva, de estar tomando gols praticamente todos os jogos fora de casa, e se isso te preocupava. E de início você falou que não, que tinha outras preocupações. Mais um jogo, 2 gols fora de casa. Como ajeitar isso? Porque o DVD voltou hoje, mas independente de quem jogue, o Ronaldo fez mais uma grande partida, mas independente de quem jogue, teu sistema defensivo segue falhando nesse ponto de estar tomando gol todo jogo, Rogério. Bom, nós acabamos de fazer 4 jogos em casa, vencemos 1-0 Palmeiras, 1-0 Flamengo, 1-0 contra o Inter e 4-0 contra o Grêmio. Então o sistema ele funciona. Às vezes quando não toma gol, vem a pergunta do sistema defensivo. Quando você faz uma partida com 0 no placar, às vezes não vem o elogio do sistema defensivo. Fora de casa todo mundo toma mais gols. Você sabe quantas equipes ganharam mais que 3 partidas fora de casa? O que nós ganhamos? Hã? Eu te digo, até nós começamos esse jogo, 13 equipes não tinham ganho mais que 3 partidas. O Campeonato Brasileiro é muito difícil para todos os times fora de casa. Se nós ganhássemos hoje aqui do São Paulo, nós teríamos a 6ª melhor campanha fora de casa, você acredita? Então é um campeonato muito parelho, onde neste ano exclusivamente as equipes, os mandantes, levam no mínimo 80% dos resultados entre empate e vitórias. É difícil para todo mundo jogar fora de casa. São Paulo vinha de 8 dias de intervalo de um jogo para outro, 7 ou 8 dias, não lembro. Nós viemos de 60 e poucas horas. Você acha? As pessoas não, é uma desculpa, não, é uma realidade. É um fato. Sequência de jogos, nós sofremos mais do que o São Paulo. São Paulo é mais fresco, mais descansado, correu, acho que até mais. No final, com a vantagem, teve tranquilidade para trabalhar. É um time de bom toque de bola, de muito bom toque de bola. E nós sofremos hoje por um erro. Primeiro, um erro nosso de marcação. Se você olhar, vocês que gostam de acompanhar, o pessoal que analisa, você vai ver a distância muito grande de Nico e Jean para a entrada da bola no Luciano. E pagamos caro, porque aí depois você tem que começar a correr atrás. É mais pesado, mais difícil. É a mesma coisa que eu falei no início do vídeo, né? É difícil para todo mundo jogar fora de casa. Mas o que incomoda é a questão da postura. A postura do elenco é ruim. Se o teu time joga bem e perde, beleza. Mas a postura do time é fraca. E outra, o repórter, o Marinho, deixou claro. Ele estava falando dos jogos fora de casa. Em casa, o sistema defensivo é bom. Mas fora de casa, você tem que consertar, Rogério. Tem que consertar, porque todo jogo a gente está tomando gol. Só é pegar a tabela do Bahia. Tomamos 2 gols do Vitória, 2 gols agora do São Paulo, 2 do Botafogo, 3 do Vasco. Ou seja, todo jogo, e não é um gol só não. São 2, 3 gols que a gente está tomando fora de casa. Ou seja, em casa, você falou um fato. Em casa, o sistema defensivo está dando resultado. Fora de casa, não. Por que isso está acontecendo? É porque os jogadores se intimidam com a pressão de adversária, aí a psicóloga tem que entrar em ação também. É porque por outros fatores, pelo gramado, ou porque o time é ruim mesmo fora de casa, sei lá, acontece uma mágica, a Valente Cordão chega e bala plim e o time não joga nada. Pelo amor de Deus, né? Fora de casa o sistema defensivo não funciona. Você tem que consertar. Para a gente manter o sistema defensivo bom em casa, sem tomar gol, e fora de casa melhorar. Para que a gente possa chegar e beliscar a Libertadores direta. Mais uma vez, é acessível você ganhar
Dá pro Bahia ganhar do Atlético Mineiro. Dá pra ganhar do Internacional. Mas tem que jogar bola, meu amigo. Tem que jogar bola. Mais uma vez aqui, tem que jogar bola. Sem jogar bola não adianta. Se o Bahia jogar bem contra o Atlético Mineiro e perder, eu vou vir aqui falar, parabéns, melhorou a postura. Perdemos, mas fizemos um bom jogo, beleza. Contra o Inter dá pra gente vencer. Se o Bahia jogar bem e empatar, beleza. Agora, a postura é que incomoda. A postura do seu time fora de casa é ridícula, é patética. Essa é a realidade, tá? Tem que melhorar o sistema defensivo, tem que melhorar a postura, o Bahia tem que jogar bola fora de casa. Eu entendo que o calendário é complicado, entendo, mas eu acho que a postura do time não é só pela questão do calendário, não é só pela questão do desgaste, não. Tem outros fatores técnicos aí que tem que ser consertado. Então é isso, tá, galera? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Essa foi a coletiva de Rogério Ceni. Concordo com tudo que ele falou. Tudo que ele falou, do calendário, tudo que ele falou. Mas eu acho que o Bahia poderia jogar melhor. Enfim, tá? Até o próximo vídeo. Hoje tem mais Campeonato Brasileiro, tem jogos daí das 4 horas, das 6h30, das 20h30. Vai ter cobertura aqui no canal, claro, né? Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho mais uma vez. Fui, tá?